Eu consigo prospectar um arquiteto engenheiro de São Paulo. Consigo prospectar de Florianópolis. Você consegue deixar essa dica premium como trabalhar com a técnica de upsell? O upsell é venda sobre venda. Qual os principais desafios que você encontrou vendendo em obras? Tanto o serviço na obra, esquadria, o que foi o maior desafio que você encontrou? Esse foi o maior virada de chave. O dia que eu bati na mesa e falei, acabou. Não tem mais preço por WhatsApp. Fala pessoal, estamos começando mais um Premium Cast, o podcast oficial da WVetro. Meu nome é Osmir, sou gerente de implantações e serviços da WVetro e aqui do meu lado... Olá, muito bem-vindos a mais um Premium Cast. Para quem não me conhece, meu nome é Jadson, sou do setor comercial do sistema WVetro. Hoje, pessoal, o nosso convidado é o Diego. Ele é gerente comercial da Perfec e ele é produtor de conteúdo no Instagram Venda na Obra. Seja bem-vindo, Diego. Muito bem-vindo, Diego. Obrigadão. Fala, Diego. Até que estamos bem, né? Pra quem tá começando. Uma hora tem que começar, né? Todo mundo tem que começar. Diego, a gente quer conhecer um pouco de você, quer que você conte sua história, sua trajetória, tanto pra gente quanto pro público conhecer um pouco você. Cara, vamos lá. Bom, meu nome é Diego, né? Sou marido da Márcia, pai da Maitê, 9 anos aí, que já tô trazendo pra área já, né? Pra produção de conteúdo. Já tá ensinando ali um pouquinho. E, cara, eu nasci dentro de uma vidraçaria quase. Meus pais sempre tiveram vidraçaria. E eu conheci o vidro com eles com uns 12 anos de idade, mais ou menos, que eu já comecei ali a conviver, já ficava na recepção, já fazia troca de massa em vidrinho de janela, fazia tudo isso. E aí depois, recentemente, uns anos atrás, que eu voltei, né, pro segmento. Fui morar em outros estados, depois eu voltei pro segmento, aí assumi a empresa deles. E estamos aí, estamos crescendo na área de vidro esquadria e é um crescimento exponencial, né? Uma área absurda. Você fez a transformação que toda vidraçaria e todo vidraceiro faz, né? Saiu do ramo de vidraçaria e foi pra esquadria, né? Eu diria que foi isso e a mudança de geração também. Porque assim, o segmento nosso ele tem muita mudança de geração, né? Porque hoje é difícil ter uma galera nova que abre uma empresa de esquadria ou abre uma vidraçaria. Geralmente é a herdada dos pais. Sim. É difícil, né? Você achar alguém que quero ser serralheiro ou vidraceiro. É um trabalho braçal. É difícil você ter esse segmento. O outro tá todo mundo voltado para a parte de tecnologia. Sim. E aí, sempre nessa área, você trabalhou na parte comercial? Sempre. Ou, assim, vamos dizer, a minha área de formação profissional é a área comercial. Eu trabalho com vendas desde os 14, 15 anos. Caraca. É muito tempo. E você começou com a Perfec quando? Exatamente que ano? Faz um ano, mais ou menos. Na verdade, quando eu herdei a empresa dos meus pais, na época era uma empresa de bairro, né? Era uma vidraçaria de bairro, tinha lá 2 funcionários. E eu sempre brinco que, assim, eu fiz já algumas mudanças de nome. Eu sou um cara que eu não tenho receio de mudar a marca e encarar desafio. Eu lembro quando eu assumi a empresa deles, meu pai se chama Lazinho, né? E era assim, era a vidraçaria do Lazinho. Ela tinha um nome no bairro que era a vidraçaria do Lazinho. Aí eu falei, putz, mas aí, como é que eu faço? Né, se eu vou assumir. Aí depois da época a gente mudou para o nome do próprio bairro, que era lá a vidraçaria São Dimas, remetia ao bairro que a gente tava. Eu falei, beleza, se eu quiser mudar o bairro, me ferrei. Eu falei, tá. Então foi antes de tudo, a primeira foi vidraçaria São Dimas. São Dimas, cara. Na época da contratação da Vetro, era São Dimas. Você me falou São Dimas, eu lembro que algumas pessoas dentro da Vetro chamam você de Diego da São Dimas. São Dimas, que era o antigo nome, na época da contratação era. Aí depois a gente mudou pra Galeria do Vidro e depois a gente passou pra Esquadria. Aí eu falei, puto, o nome também tá errado. Que aí o meu produto deixa de ser o vidro, passa a ser o alumínio. Aí o pessoal deixava de comprar da gente porque o nome não remetia à Esquadria. Eu falei, puta, eu vou mudar de novo. Aí Aí depois que teve a criação da Perfec. Que aí a ideia o que é? Ter um nome genérico que você possa fazer crescer exponencial sem a limitação de produto, de serviço. Mais legal, pessoal, é que todo episódio eu falo sobre o evento que originou o Premium, né? Então, nesse evento, o Diego estava com a gente. Ele era ainda o Diego da Galeria do Vidro. Por muitos anos, ele ficou como Diego da Galeria do Vidro. E ele participou da gente do primeiro Premium Day. Hoje a gente tá caminhando para a 8ª edição, mas você participou do primeiro, quando nem existia Premium, não existia nada. Você participou com a gente lá em Curitiba do primeiro Premium Day. Cara, foi. Eu lembro que foi legal pra caramba o evento.
Sim, sim. Foi lá, pra quem não sabe, a gente discutiu sobre... A gente, naquele final de semana, né, no sábado, a gente não discutiu sobre sistema, mas a gente discutiu sobre o processo de uma empresa de esquadria pra entender a dor de você e de outros clientes que estavam lá no dia, né? Gestão, né? Sim. Na verdade, a dor do mercado hoje ela é gestão. Né? A parte de produto, a técnica de serralheria, a gente desenvolve. Agora, a dor mesmo ali do empreendedor está na parte de gestão, né? Tá na parte de venda, tá na parte de gestão financeira, tá em gestão de pessoas. Sim. É por isso que a gente fala que o nosso objetivo no Premium é transformar serralheiros em empresário. Porque ele tem todo o conhecimento técnico, ele sabe montar uma esquadria, mas ele tem aquela dor de poder gerenciar a empresa dele. É isso que é. O Premium nasceu disso, o Premium Day nasceu disso, o Premium Cash nasceu disso. Tudo que é relacionado ao Premium é com esse objetivo, de tirar o cara ali, que ele é só um serralheiro, e transformar ele realmente num empresário, dele entender que ele tem uma indústria ali para ele cuidar, né? Eu brinco muito com isso, porque eu falo assim, hoje a gente tem serralheiros brilhantes, mas ele não consegue fazer a venda do produto dele 15, 20% acima do concorrente. Sim. Não consegue agregar o valor, porque né? ele não tem a percepção da venda. Sim. Tecnicamente ele é muito bom, mas o que falta para o mercado hoje é a percepção de venda, de criar experiência para cliente. Isso tem outros segmentos que estão anos-luz à frente da gente. Aí o trabalho nosso é justamente fomentar esse cenário, entendeu? Eu ia te perguntar, mas acho que você já está quase respondendo. O que inspirou você a criar o projeto Venda na Obra, que é o seu Instagram hoje? Cara, vamos lá. Venda na Obra. Na verdade, assim, vamos pegar a raiz. Venda na Obra nasceu do vidro na obra, tá? Deve conhecer o Daniel Estrela. Sim. O Daniel Estrela, o Cirilo, eles são meus mentores, né? A gente fez parte da mentoria Glass. E eu sempre falei muito de venda. A minha área é venda. A minha área não é técnica. Eu sempre falo, cara, eu não sei se o parafuso vira para direita ou para esquerda. Mas não preciso saber. Eu preciso saber como pagar alguém para fazer isso. Eu sempre falo, presidente de um time de futebol não é o melhor atacante. Sim. O cara não precisa saber fazer gol, mas ele tem que administrar, ele tem que ter caixa para pagar o melhor atacante que ele puder. E ele é um projeto que, assim, como eu falo muito sobre venda, inclusive hoje a minha responsabilidade é a parte de gestão comercial, né, da empresa, quando eu começo a conversar com outras pessoas do mesmo segmento, eu vejo que falta essa percepção. Quando você começa a falar de branding, posicionamento, o registro de marca. A galera não sabe o que é registro de marca. Isso é um risco. Você perde a tua empresa se você não registrar a marca e tomar um processo porque você está usando a marca de alguém. Sim. CRM, assim, pouquíssimas empresas usam. Sim. E pouquíssimas usam da forma correta. Exato. Utilizando da forma correta. Não é só usar. Porque muitas empresas vai lá, um exemplo a gente, né? Contrata a ferramenta, contrata o software ou contrata um CRM e acha que está resolvido. A contratação é só um passo para você, mas todo o processo para você organizar isso é responsabilidade da empresa, né? A galera acha que software ele caminha sozinho. Sim, não precisa alimentar. Na verdade, quando você contrata um software, um CRM, você cria uma dor de cabeça porque você tem que passar a utilizar. Sim. Então você cria um outro desafio, né? Se você pensa, ok, vou melhorar a gestão, vou melhorar os processos, vou contratar a WVET. Cara, você tem que contratar, mas você tem que ter a implantação. A implantação, ela é custosa de tempo, de conhecimento, de dedicação. Só que é aquela questão, né? Você investe energia agora para daqui a pouco você utilizar na metade do tempo. É igual um avião decolando, né? Avião para decolar gasta combustível pra caramba. A hora que ele tá planando, ele não precisa mais. Sim. Mas esse é um dos desafios de software hoje, né? Sim. Porque hoje é o que você falou. Depois que tá rodando, você aí vai se tornar um gestor que vai gerenciar as informações que o software vai te dar. Então, antes de você pensar, nossa, eu preciso ver minha produtividade do meu funcionário, eu preciso ver a minha conversão de venda, eu preciso ver tudo isso, você precisa alimentar o software e a ferramenta independente que você contratar com as informações para você poder ter essas informações. Porque depois que ele tá rodando, você só vai coletar a informação se tá tudo certo, porque você já criou o processo e tem a ferramenta para poder utilizar. Aí vem um outro ponto, né? Que é um dos desafios do empresário hoje, que é delegar. Porque assim, o cara quer fazer a implantação do software sozinho. Possível. Não existe. O cara tem que ser bom em tudo. Difícil. Não existe, então, existe. Assim, o cara ele tem que entender que ele tem que delegar, que ele tem que terceirizar, que ele tem que ter pessoas na empresa melhor do que ele. Ele tem que entender que é setorizar a empresa dele. Até como a gente vai falar de venda agora, você vai me explicar o seu Instagram e o seu objetivo, mas a gente fala até pro pessoal, o Jadson do comercial, e a gente fala pro pessoal de vendas. Cara, não adianta tentar vender o sistema nosso mais completo é o Premium, que tem todas as ferramentas. Não adianta eu vender para uma empresa que ele tem 4 funcionários, porque nós, a implantação, não vamos conseguir, porque o Premium é uma ferramenta que eu preciso ter
setores. São setores que vão responder à implantação do sistema conforme ela é. Então, por exemplo, eu tenho 20 funcionários, 5... Aí você tem uma capacidade para implantar o sistema, porque você já tem os setores e a gente vai mostrar para você. Sabe aquele trabalho que você faz manual? O sistema vai fazer automático para você aqui agora. Então o cara vai brilhar o olho dele, né? Vai encurtar o tempo. Sim, sim. Na verdade, a ideia do software é encurtar tempo, né? Sim, otimizar processo. Sim, porque além de ganhar tempo, que você conseguir gerenciar num único lugar toda a informação. Exato. Então, a gente fala, não adianta você vender para pessoa que não tem capacidade, porque ele vai se frustrar, entendeu? Ele não vai entender. Não. Ele não vai entender, porque você fazer a contratação de um software, por exemplo, o cara tem que querer crescer. O cara tem que querer crescer e crescer muito, porque senão o cara queima dinheiro. Sim, sim. Eu lembro que uma das coisas que eu mais gostei na Vetro foi quando tem a parte ali de dashboard. Aquilo comercial. Mim, cara, aquilo que eu abri que lá falava, nossa, cara, você colocava a meta, você via o indicador, você conseguia monitorar de longe. Eu falei, puta, é isso que eu preciso. Esse é o trabalho do empresário, entendeu? Sim, ver os números, né? Ver os números. Esse foi um grande objetivo que a gente colocou o funil de venda para acontecer dentro da Vetro, né? Hoje a gente tem o nosso funil exatamente para isso. Vou até aproveitar, né, que a gente tá entrando, você falar pra gente a importância do funil de venda. Aí você me explica a importância, eu te falo como ele funciona dentro da Vetro. Vamos lá. Para mim, CRM, o funil de vendas, ele está para o vendedor assim como a furadeira está para o montador e instalador. Sim. Entendeu? Um cara não monta e instala sem a furadeira dele. Um vendedor não vende alta performance sem CRM. Vende quando você é pequenininho. Beleza, você vende ali no varejo, tudo bem. O CRM hoje ele é mais voltado para ciclo de venda longo, né? Quando a gente começa a falar sobre esquadria, é um produto de ticket médio considerável, alto. Você tem um alto fluxo de pessoas que você começa a negociar e o ciclo de vendas ele é longo. Porque às vezes a pessoa aborda a nossa empresa hoje, só que ela vai tomar a decisão dali 2 meses, 3 meses, 30 dias que seja. Daqui 30 dias, você já não lembra mais qual que é o nome do marido dela. Quantos anos ela tem? Que fase que tá a obra? Você não lembra. E o CRM, a ideia é justamente essa. É o quê? Você fazer o controle de informações. Então, por exemplo, como que nós utilizamos, né, o CRM nosso? Quando o cliente entra em contato, a gente faz a captação de informação e anota tudo. O cara já tem determinado quanto ele quer investir, por exemplo. O cara vai chegar, beleza, a minha obra é linha Gold. Cara, eu não posso esquecer essa informação daqui 2 semanas, quando for ligar para ele. Não posso esquecer. Porque você precisa criar relacionamento com o cliente. E você falando para ele, você já me falou que você quer trabalhar com a linha Gold. O relacionamento que você vai estar com ele é totalmente outro. Isso era até uma das dúvidas que eu tenho, né? No ramo de esquadria. Vocês têm alguma, perguntas que vocês fazem para entender a necessidade do cliente? Às vezes, entendeu? Como que eu posso chegar ali para entender a real necessidade do cliente? Vamos lá. A ferramenta que a gente utiliza é o CRM para fazer isso. Mas isso é uma questão de processo comercial, né? Por exemplo, hoje nós temos um processo comercial na empresa que é o quê? Existe um setor de pré-venda, que não é o representante, não é o vendedor. É uma pessoa responsável pela parte de pré-venda, que é o quê? A qualificação. Então, por exemplo, o cliente entra em contato, existem algumas perguntas-chave que a gente faz para ele para determinar se a gente consegue atender ele ou não. Por exemplo, hoje qual que é o nosso foco? Esquadria de alumínio, guarda-corpo de vidro, ponto. Nosso portfólio tem 2 produtos. A gente tinha 20 produtos, igual todo mundo fazia, né? Mas depois a gente foi enxugando para criar a especialização. Então hoje quando o cliente, por exemplo, faz um contato com a gente, existem algumas perguntas-chave, como por exemplo, qual é o estágio da obra que ele está? Para entender, eu consigo trabalhar desnível até num trilho inferior ou eu já tenho que partir pro contramarco semana que vem? Ou o cara tá com a obra já recuadora, não vai ter contramarco e já tá atrasado. Então, assim, pergunta em que fase ele tá. Se ele já tem um budget definido, que isso eu vejo que é uma crença muito grande de vendedor hoje. Tem medo de perguntar. Tem medo de perguntar. Quando você entra para comprar um carro, qual é a primeira pergunta que o vendedor faz? Quanto você pretende investir? Para o cara saber se ele te apresenta um Uno ou um Onix. Sim. Só que quando a gente traz para prestação de serviço, cria-se um receio. Mas por que você quer saber? Então, assim, existem técnicas para perguntar. Você não vai chegar para o cliente e perguntar assim, quanto você pode gastar? Você está julgando o bolso do cara? E o maior mal dos vendedores hoje é julgar o bolso do cliente dele. Mas se você virar para ele e falar assim, quanto você pretende investir? É diferente. Sim. Você não está julgando. Então, existem formatos de perguntar. Mas a gente tem que entender, por exemplo, se ele já tem... Qual é o nível de conhecimento dele sobre o produto.
Porque eu não vou chegar lá e vou ficar explicando pro cara o que é uma linha Suprema, o que é uma linha Gold. Você é um cara que já passou por 4 orçamentos e todo mundo já explicou. Cansativo, né? E você perde tempo e o cara acaba perdendo tempo também, né? Tempo. Então, por exemplo, o que a gente tem que entender hoje? O que passa pelo setor de pré-venda? Qual que é a principal dor da pessoa? Bom, às vezes a dor dela é preço. A gente não tem o preço mais baixo. Então, assim, por que eu vou ocupar tempo do representante no setor de orçamento se o cara tá falando para mim que ele quer o preço mais baixo e se eu não tenho o preço mais baixo? Isso vem daquilo que eu acho que eu vi você até comentando sobre a demissão de cliente, né? Porque você não... Demissão de cliente, assim, é um termo que é uma virada de chave que a gente tem que ter. Não é fácil. Sim. Não é simples, não é fácil. Mas, assim, basicamente, demissão de cliente é quando a gente toma consciência de que a gente não consegue atender todo mundo. Você não consegue atender um box de R$ 1.200 e uma obra de 800 mil. No mesmo nível de atenção de qualidade, dando a mesma experiência. Você tem que nichar. Entendeu? Então, o termo demissão de cliente é o quê? Basicamente, a gente olhar para o cliente e falar, cara, beleza, eu não tenho a solução que você precisa. E tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem. Eu acho que você acaba criando até uma confiança no cliente, porque o cliente acaba pensando assim, ó, se ele tá sendo claro pra mim que ele não me atende nisso, pode ser que se eu comprar uns outros produtos com ele, ele vai me entregar com excelência, porque ele tá sendo claro pra mim, tá sendo confiável, entendeu? Exato. Assim, as palavras têm muito poder, né? Então, você chegar para um cliente e falar, porque eu trabalho somente com esquadria. Qual que é a sensação que passa? Pô, mas ele podia fazer as outras coisas. Sim. Agora, se eu viro para ele e falo, a minha empresa é especializada em esquadria. O que ele vai entender? Ok, ele não faz todos os outros porque ele quer focar aqui. Isso está muito atrelado com o posicionamento da marca, né? Exato. Exato. Total. Posicionamento total. E posicionamento hoje é o que traz sucesso para a marca, né? Sim. O posicionamento é na internet e como empresa, na hora do atendimento, é o que faz poupar tempo. Por quê? Porque aí você investe a tua energia no cliente específico. Então, até retomando, hoje quando o cliente ele passa por essas perguntas de qualificação, se ele não passa, ele é, entre aspas, demitido ali, né? Quando ele passa, aí o contato vai para o representante. E aí o CRM é fundamental. Por quê? Porque o setor de pré-venda já alimenta com essas informações. Quando o vendedor recebe informação, ele já tem um script. Então ele aborda já com todas as informações do cliente. Sim. Aí não precisa voltar naquelas perguntas, né? Porque, por exemplo, assim, hoje a gente tem uma ferramenta no sistema que é o checklist. E aí você consegue atribuir esse checklist para cada etapa. E aí você consegue hoje, vou agendar uma visita para esse cliente, uma visita na obra desse cliente. E quando a pessoa for visitar ou até o representante, ou a pessoa que está fazendo essa pergunta, ela já tem as perguntas que ela tem para fazer, entendeu? Você já consegue padronizar isso dentro do sistema. Ela já tem todo o histórico da conversa anterior. Sim. Histórico. E aí qual que é o detalhe? Qual que é uma coisa que muitos vendedores não usam? É você ler o CRM antes do próximo contato. Então, beleza, o cara chegou para você e falou assim, ó, me liga daqui 30 dias porque meu projeto tá na aprovação da prefeitura. Daqui 30 dias, quando você for ligar, lê. Lê. Depois você liga. Entendeu? Sim. Aí o pessoal acha que é só o aviso ali, já liga e depois já retoma. Cara, não cometa o erro de ter que perguntar o nome do marido da cliente ou da esposa do cliente 3, 4 vezes, cara. Eu posso trazer um exemplo, por exemplo, de um cliente que falou, cara, eu tô de luto e não liga pra mim daqui 15 dias. Imagina se eu ligo pra ele em uma semana. Cara de luto lá. Como é que tá tua esposa? Entendeu? Porque, por exemplo, assim, a gente tem a questão do retorno. Eu consigo definir naquela licença um retorno automático. Então, mandei um orçamento hoje pro Diego e na minha licença está configurado que eu tenho o retorno de 5 dias. Então, daqui 5 dias vai aparecer um lembrete pra mim retornar daqui 5 dias. Mas acontece o que você falou. Você vai alimentar um histórico pro próximo retornar. Eu vou retornar daqui 20 dias, mas o cara tá de luto. Se você escreveu que ele não tá de luto, ele não vai funcionar, entendeu? Porque muitos clientes relatam pra gente, cara, tive um aumento significativo nas vendas, porque eu estou retornando para os meus clientes. Então, acaba que, ele me falou daqui 15 dias eu ligo pra ele. Mas não adianta nada você escrever lá que aconteceu uma situação e você não reportar isso pro cliente, né? Exato. E outra, rotatividade de vendedor. Aí você tem um vendedor, o cara tem uma carteira de cliente, de repente ele sai, e aí? Aí você coloca um outro vendedor para atender do zero, sem informação nenhuma. Perfeito. É fundamental. Então, hoje, para mim, não existe venda de alta performance sem CRM. Não tem como. Tem como, porque a gente vive num fluxo de informação tão absurdo que a gente não guarda as coisas. É muita informação, é muito cliente, o fluxo de informação é altíssimo. Então, assim, tem que estar anotado. Sim. E tem aquela questão, né? Tudo que é importante tem que estar anotado, né? Sim.
Porque eu, pelo menos, tenho uma memória horrível. Nossa, muito ruim. Todo mundo, acho. Acho que todo mundo. É o mal do século, né, cara? É o fluxo de informação. E se você não tiver anotado, eu não vou saber que você me falou alguma situação. Não tem como. Sim. Eu ainda não... Eu preciso voltar a utilizar caderno. Eu tenho uma aversão a papel. Cara, pra mim é muito celular. Assim, tudo que é anotação eu faço no celular. O meu já fica 2 aqui, até um celular. Mas eu tô mudando essa concepção. Uhum. Porque assim, quando você pega grandes pessoas, né, grandes influenciadores de vendas, eles falam sobre a importância de ter um caderno. Por quê? Porque quando o cliente te passa uma informação, por exemplo, que você tá anotando, cara, ele se sente prestigiado. Sim. Ele entende que o que ele está falando é realmente importante pra você. Porque se eu tô no celular aqui, você olha pra mim, o que você acha? O Diego tá no WhatsApp, o Diego tá prestando atenção no ele tá jogando tigrinho, entendeu? Enquanto eu tô falando aqui. Você tá no caderno, não. Você traz uma importância para o cliente e para o assunto, né? Exatamente. E outra, tem muita gente que é visual. Então, na hora de você debater, por exemplo, investimento, se você desenha isso no caderno, pra ele facilita muito. É aquela crença que você tem que quebrar. Falar, ok, esquece aqui e vamos focar na performance. Sim, é o que é importante. Eu vi que, né, que a gente conversou aqui sobre posicionamento da marca. E o vendedor, ele tem que se posicionar também com o cliente. Às vezes ele quer atender um grande empresário, ou às vezes uma celebridade, ou algo do tipo. Ele tem que se portar de um jeito diferente do que ele atende o cliente comum, né? Digamos assim, como que é? Funciona? Cara, na verdade, eu entendo o seguinte. Todos os clientes, cada um tem sua particularidade, tem o formato de atendimento, mas os conceitos são os mesmos. Você vai atender uma pessoa com, eu brinco, né? O box da Dona Maria. E você vai atender a obra de 800 mil, que é o cara da mega empresário. Existem alguns conceitos que tem que ser o mesmo, como, por exemplo, o princípio da igualdade. Que é você sentar na mesa... É que é uma questão de inteligência emocional, né? De você ter o controle das emoções. Mas é uma questão de sentar na mesa e entender o seguinte. A minha vontade de vender tem que ser a mesma vontade dele de comprar. Se um dos dois falhar, não vai. O erro do vendedor é achar que ele vai querer vender para todo mundo, que vai convencer. O vendedor não convence, ele só orienta. Vai convencer. Se o cara toma decidir que o teu produto não atende eles, ele não vai conseguir convencer eles. Tem que entender isso. O que você pode fazer é orientar e conscientizar. Sim. Se ele tiver uma parte dele que faz sentido, ok, você pode conscientizar para ele comprar. Sim. Não. Isso acontece muito assim, se o cara for vender por um famoso, né? Daí ele fica, puto, pelo amor de Deus, eu tenho que fechar com você, algo do tipo assim, né? Cara, e outra, celebridade, grandes empresários, eles compram de pessoas posicionadas. Esse é um dos maiores aprendizados que eu tive como vendedor. De que pessoas não compram de pessoas educadas, mas compram de pessoas posicionadas. Sim. A posicionamento você está falando de que você vai resolver o problema dele. Talvez. E ter a consciência de que se você não resolver, deixa transparente para ele, cara, eu não tenho o que você precisa. Hoje, quando o cliente chega pra gente e fala assim, Diego, eu tô procurando preço. Eu vou fechar com o preço mais baixo. Eu tenho que chegar para ele e falar, cara, eu não consigo te atender. Porque eu tenho uma experiência diferente, eu tenho um serviço diferente. Isso aí exige um investimento maior. Então, eu não consigo te atender. E não tem problema falar isso. Esse é o medo de muito vendedor. E aí, que é assim, a gente atrela muito a questão de... Eu digo até de marketing. Por que muitas vezes o vendedor ele tem medo de perder qualquer venda? Porque você não tem um alto fluxo de clientes chegando naquela empresa. Então, às vezes, o cara tem poucos clientes, aí ele não pode dar tiro errado. Precisa... Sim, entendeu? Então, assim, aí não é nem problema de venda, aí é problema de marketing. Aí é o lead que não tá chegando. Porque quando você tem um alto fluxo de pessoas chegando, você tem é mais tranquilo para você, ok, se eu não conseguir atender esse aqui, eu tenho mais 8. Sim. E quando você senta na mesa com uma pessoa para negociar, o cliente tem que saber disso. Por mais que você não tenha, cara, por mais que você precise daquela venda, às vezes você só tem aquele cliente, você precisa daquela venda, você tem o boleto para pagar no desespero. Se você demonstrar isso, você perdeu. Sabe relacionamento que uma pessoa tá atrás da outra, que quer namorar, e a pessoa, não, é o dia que ele desiste, a pessoa volta? É o mesmo princípio. Então, assim, você tem que sentar do princípio cara, ok, Osmir, quero vender para você, cara, mas assim, você tem que querer comprar. Porque se você não quiser, eu tenho mais 10 para atender. Às vezes não tem nada. Mas ele tem que entender que, cara, se você não quiser, eu tenho essa oportunidade para outras pessoas. Sim. Ele tem que entender que ele tá ali para fazer negócio, né? Exato. E os dois lados têm que querer fazer negócio. Por isso que não é uma questão de convencimento. Entendi. Qual foi, se você puder relatar pra gente, né, assim, qual os principais desafios que você encontrou vendendo em obras? Tanto o serviço na obra, esquadria, o que foi o maior desafio que você encontrou aí nesse período? Cara, o maior desafio que eu tive foi uma mudança de crença que eu tive que ter no meio do caminho,
que muitas empresas ainda sofrem com isso. Até um dos motivos do porque eu criei o Venda na Obra. Porque eu falo muito sobre a questão de apresentação, de posicionamento. Há uns anos atrás, eu tava com um problema em vendas. Cara, e bravo, né? Porque assim, eu falei, eu sei vender. Sempre vendi. Faz não sei quantos anos que eu vendo. Como é que eu tô com problema com vendas? Eu não entendia. E aí eu resolvi olhar para o sistema interno e ver todas as obras que eu já tinha vendido. Tinha lá o fluxo de obras. Comecei a olhar. Como é que essa obra chegou? Como é que essa aqui chegou? Como é que eu vendi? Como é que eu comecei a fazer um estudo em cima disso daí? E eu via que todas as obras que eu tinha, ou a pessoa tinha vindo na empresa, ou eu tinha feito uma reunião online, ou eu tinha ido na obra dela. Aqui que eu entendi qual que era o erro que eu estava cometendo, que muita empresa comete, manda orçamento por WhatsApp. Nossa. Esse foi o maior virada de chave. O dia que eu bati na mesa e falei, acabou. Não tem mais preço por WhatsApp. Se o cara não tiver 30 minutos para mim, ele não vai comprar de mim. Vamos marcar aqui um atendimento para eu poder te explicar como é que funciona a esquadria. Não, me manda preço manda o orçamento pelo WhatsApp, tá todo mundo mandando. Eu falei, cara, desculpa. Eu tenho uma experiência diferente e eu preciso que você me ouça. Não, cara, não tenho tempo. É difícil, né? Mas é necessário. Entendeu? É uma questão de posicionamento, né? Posicionamento. Quando eu fiz isso, eu comecei a filtrar os clientes. Diminuí o volume de clientes que tinham acesso ao meu preço. Só que eu aumentei a conversão dos que me ouviam. Esse foi um dos maiores, assim, mudança mesmo, que eu falei, ok. Mas aí qual que é o desafio? Tem muitos clientes que querem. E você tem que barrar. E você tem que criar uma equipe de vendas que entende. Que fala, se ele não tiver 20, 30 minutos para te ouvir, cara, não insiste. Quer insistir? Vai, faz o teste. Não quer aprender com o que eu tô falando, vai lá e quebra a cara e aprende. Mas assim, é normal do nosso setor isso, entendeu? Sim. Se você trabalha focado com preço mais baixo, é uma estratégia de vendas, beleza, vai funcionar. Se você tem um benefício diferente que você não consegue explicar pelo WhatsApp, acabou. Sim. Então, é justamente a parte de posicionamento, dessa mudança radical que eu fiz de formato de entrega de preço. Assim, foi dolorido, mas funcionou. Foi importante, Mas né? foi importante. Bacana. Sim, é aquilo de agregar valor, né? Esse tempinho você vai conseguir agregar valor ao seu serviço, né? Você vai conseguir demonstrar o valor, isso né? pro cliente, né? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu entendo isso, Jadson, como uma falha muito grande do nosso setor. Tá? Eu vou falar do setor em geral. Sim. Por quê? Quando você vai falar muitas vezes você vai falar com um arquiteto sobre esquadria, na cabeça dele é tudo igual. Esquadria é tudo igual, alumínio é tudo igual, vidro é tudo igual. Então, assim, o próprio setor, ele tem um desafio de se promover, de que existem, por exemplo, produtos com alta performance, produtos com benefícios diferentes, uma esquadria acústica ou térmica. Existe esse desafio, entendeu? E a gente tem que entender muito isso, de que assim, o setor ele é um setor amador, quando você começa a falar de marketing de vendas, né? Quando a gente fala muito de network, você vê que tem muita empresa esquadria que ainda não investe nisso. Sim. Entendeu? E aí é onde você cria esse posicionamento diferente. Isso aí é difícil, mas é uma mudança de chave que tem é crucial absurda, isso, né? Crucial. E você não volta mais pra trás depois. Sim. Depois que você entende o jogo, depois que você aprende a jogar. Então, quando você começa a falar com um arquiteto, por exemplo, ou com um engenheiro, e isso é um trabalho que a gente tem feito hoje, tá? Porque assim, a gente tem o braço de esquadria, tem o braço agora da parte de vendas, mas a gente tem na empresa também o braço educacional. Legal. Que é onde a gente trabalha com palestras para arquitetos e engenheiros. Caraca, que qual que é a ideia? Chegar pro arquiteto e ensinar o cara. Falar, ok, você tem um guarda-corpo aí de vidro, projeta da forma correta. Escreve aqui, ó, laminado de segurança. Você vai fazer o mercado, você vai fazer isso aqui, ó. Pum. É porque hoje, uma coisa que eu falo em quase todos os episódios é que o engenheiro civil e o arquiteto, ele não sai da faculdade preparado para escolher a esquadria. Ele é um item importante da norma que eles estudam, mas esse item da norma, eles não desbravam. Então, eles não sabem diferenciar a importância, qual a importância da esquadria, quais são os benefícios. Eu até brinco, eles acabam tratando aquilo como um tapa-buraco. Eles tapam um buraco e... Cara, nem os serralheiros sabem, na verdade. Sim, às vezes não. Nem ele sabe direito. Então, assim, ele não sabe explicar. Sim. E aí, quando você pega, por exemplo, faculdade de arquitetura e engenharia, dentro da graduação não se fala de vidro. Não se fala de esquadria. Não. Ou seja, você tem uma gama de profissionais que depende da informação que vem do mercado. E aí eu pergunto, quantos serralheiros visitam o arquiteto hoje? Quantos serralheiros sentam com ele e falam assim, amigão, o que você entende de esquadria? Deixa eu te explicar.
Isso aqui é Suprema, isso aqui é Gold, isso aqui é outra linha, isso aqui é linha 42. O que você entende disso para eu poder te explicar? Sabe a diferença de um vidro térmico para um vidro comum? De um vidro laminado para um vidro temperado? Você sabe a diferença disso? Sabe, cara. Quer ver essas palestras que a gente faz? Sabe qual é o ápice da palestra? A gente leva as placas de vidro e faz o rompimento. Nossa, legal. Então, assim, a galera para e fala, ok, tá vendo temperado? Pum, estilhaçou. Tá vendo? Isso aqui utiliza em porta-janela, não vai me colocar isso aqui no guarda-corpo, porque se esse vidro quebrar, tiver uma criança, ela vai cair. Isso aqui é um laminado, tá vendo? Só que assim, é um impacto pra eles. Pra gente é um negócio que básico. Sim. Mas é um impacto. Que aí você vê que, ok, o mercado não entende. Não, ele não tem conhecimento e não sabe da importância, por exemplo, do vidro. Cara, como que você faz toda uma obra e vai revestir de vidro e você não sabe qual tem que ser o comportamento daquele vidro que você escolheu? Porque o mercado não entrega informação. Sim. Né? O serralheiro que eu falei, ele não visita o arquiteto, ele não explica. Ele manda desculpa, porcaria do orçamento pelo WhatsApp e não explica. Sim, o cara só recebe o preço lá. Como é que o cara vai descobrir? É 1 em 100 que vai chegar aqui e falar, ok, tá, o que você tá orçando aqui? Deixa eu comparar. E aí tem um outro porém também, tá? Tem um outro porém. Aquela maldita mania das empresas quadrias de não respeitarem o projeto. Sim. Recebe o projeto arquitetônico, cada empresa interpreta de uma forma diferente. Sim. Tem consultor que hoje trabalha em construtoras fazendo equalização de proposta. Porque a construtora recebe para a mesma proposta, uma proposta de 40 mil e outra de 400 mil. Como que ele sabe a diferença de um produto para o outro? O Luiz até brincou num episódio com a gente. O carro tabelado é 100 mil. Se a pessoa te oferece esse mesmo carro por 60 mil, você não vai criar uma desconfiança. Aí com esquadria não. Ele tá me vendendo mais barato, vou comprar dele. Mas aí hoje tem consultores e pessoas que trabalham fazendo equalização em construtora de proposta. Fala, esse projeto, essa proposta não te atende, essa não. Porque só tem que começar a desconfiar, né? Imagina. Sim, é uma coisa que tem que colocar... É que aí sabe qual que é o problema do setor? É que ele é exatamente ao contrário dessa questão do carro. Por quê? Você pega a grande maioria das empresas hoje que trabalham fora de norma, então você vai orçar um guarda-corpo, você tem 5 empresas que falam de temperado, só a tua tá falando de laminado. Aí é o contrário, porque aí você tem 5 empresas de 60 mil e um de 80. E falou, opa, por que esse aqui tá 80? Entendeu? É complicado. As empresas não entendem que tem um porquê, não é? Você tá ali atendendo normas, tá fazendo o produto correto, entregando o produto perfeitamente, e aí às vezes ele opta ali por valor, ele fica com um cara que tá entregando o melhor valor, mas ele não tem a noção que aquilo tá correndo risco de vida, N coisas. E aí eu te pergunto, como é que eu explico pelo WhatsApp isso? Sim. Não tem como. Mas sabe que hoje, pelo que você me falou, você consegue ter esse posicionamento de entregar a obra, entregar os orçamentos somente presencial, porque hoje você tem a noção que você não vai atender todas as obras que chegam para vocês. Então, calma aí, eu tenho que ter essa cabeça. Cara, se hoje aqui na minha região tem 1000 obras para atender, se eu conseguir atingir 10 delas, é para mim o suficiente, porque eu não vou conseguir atender as 1000. É isso que o serralheiro, o empresário, a indústria esquadrilha precisa entender. Cara, eu não vou conseguir atender todo mundo. Aí eu vou ter que prostituir o meu mercado para poder atender 1 ou 2 obras, entendeu? E aí é onde começa a derrubar o mercado. E eu entendo, assim, como parte do desafio que a gente tem hoje do mercado e cada vez mais para baixo do cara tá vendendo quase a preço de custo ali da matéria-prima, sem fazer o menor cálculo de margem de lucro, é porque ele não tem percepção de como fazer a venda. É que aí a gente sai do mundo da esquadria e entra no mundo da venda. Como é que eu mostro para o meu cliente que eu tenho um valor maior, mas que o meu valor é justo diante do que eu entrego. Sim. E que para ele vai fazer sentido. Como que eu faço isso? Aí entra diversas técnicas de posicionamento, de marca. Você tocou num ponto interessante, porque é o seguinte, a grande maioria, vou falar para vocês que 80% dos meus atendimentos é online. É online. É reunião online, é Meet, é Teams... Online. Por quê? Porque você consegue compartilhar uma tela, você consegue hoje fechar contrato online. Eu não faço contrato no papel. Eu brinquei, né, que eu tenho a versão papel, então assim, é todo contrato online. Pô, tô lá em Amparo, o cara tá em São Paulo. Sim. Às vezes você cria, por exemplo, um gatilho de escassez, né? Existe uma técnica de você falar, ok, te dou, consegue um desconto, ok, então eu te dou desconto, você me fecha agora. Aí você vai mandar um contrato pro cara baixar, pro cara ir lá, pro cara assinar, pro cara escanear. Para! Não. O cara vai lá, mete o certificado digital dele lá e assina em 5 minutos. Resolveu. Entendeu? Assim, Então, assim, eu tenho atendimentos presenciais, mas é pouco.
Provavelmente ali próximo de Amparo e na região, né? Tipo, saiu dali que você atende, é tudo... É que nem a gente faz 90% dos atendimentos online para fazer a implantação do sistema, porque não faz sentido. Cara, eu vou te falar que assim, mesmo na nossa região é tudo online. Por quê? Porque o nosso mercado não tem a valorização muitas vezes do tempo. Então, às vezes o cara sai da empresa dele, ele vai até a obra, ele faz a medição, aí o cara pega o orçamento dele, abre para os outros, aí o cara já tem acesso a todas as medidas, tem acesso a tudo, vai lá e fecha a conta que fez mais barato. Às vezes já pega até o preço e passa junto. Quando você começa a trabalhar com, por exemplo, obra de médio, alto padrão, se o cara não tem um arquiteto, ele não vai comprar de mim. Se ele não quer pagar o arquiteto, ele não vai pagar a minha esquadria. Então, assim, todo mundo tem projeto. Sim. Voltando, pensando em técnica, você acha que venda, ela é vendedor, né? Pra você ser um profissional de venda, você tem que ter técnica ou você tem que ter dom? Ou tem que estar os dois atrelados ali? Pra mim é técnica pura. Legal. Técnica pura. Eu sempre falo o seguinte... É um debate que assim, normalmente o pessoal fala que é dom, né? Normalmente, não sou do setor comercial, porque, cara, tem que ter dom pra vender, não sei o que. O pessoal... Eu vou falar por mim. Eu não sirvo pra vender. Mas pode ser, você vai mudar a minha cabeça agora porque eu não tenho a técnica. Vamos mudar a cabeça dos meus. Vamos mudar a minha cabeça. Porque, cara, pra mim, eu não consigo vender. Eu não sei vender. Se você pedir minha ajuda no sistema, eu vou te ajudar. Eu conheço o sistema completo. Mas eu não sei vender o sistema. Isso não é uma coisa que eu não sei fazer. Mas é porque você não usa as técnicas que o Diego vai ensinar agora. É que a questão é a seguinte, não saber é diferente de não querer. Assim, eu particularmente entendo o seguinte, quando a gente vira e fala que técnica é dom, é uma forma da gente menosprezar de que a gente não tem competência para aprender. Não, vender é dom, por isso que eu não consigo. Você já tá criando uma crença de que você não quer aprender aquilo ali. Então, quando a gente vira e fala que é dom, putz, eu não nasci com o dom, então eu não consigo. Você já colocou uma crença em você de que você não vai conseguir, porque você tá remetendo que isso é um dom, que o cara nasceu com isso, mas não tem nada a ver. Da mesma forma que, às vezes quando o pessoal pergunta isso pra mim na empresa, mas é dom, eu falei, seguinte, montar uma esquadria, é dom ou é técnica? Fechar lá uma janela Gold, é dom ou é técnica? É técnica, né? Você ensina o cara. Quem nasce aprendendo isso aí. Então, assim... O que você tem que nascer aprendendo a vender? Para instalar, é técnica. Eu não sei instalar, porque eu não preciso saber. Mas eu sei que se eu tiver aqui um dia fazer, é uma técnica, eu aprendo. Se alguém estiver me ensinando, eu aprendo. Quando você fala técnica de posicionamento, que eu falei, questão de apresentação. Você não tem que ter dom para chegar pro cara e falar assim, amigo, me dá 20 minutos para te apresentar, em vez de eu te mandar pelo WhatsApp. Isso não é dom. Então, cria-se uma aura... de que é dom, porque primeiro que ele existe ali um menosprezo por ser vendedor. O termo vendedor, né? Eu sempre tive isso também. Eu sempre fui vendedor e, cara, eu lembro na época, sei lá, tinha 20 e poucos anos, aí assim, não era mais vendedor, era executivo de vendas. Aí aparecia no jornal, assim, sabe? Para não usar o nome vendedor, por quê? Porque quando a empresa colocava vendedor, não aparecia candidato. Mas hoje é executivo de negócios. Executivo de negócios, sabe? Promotor de vendas. As empresas vão criando nome para justificar as pessoas aparecerem. Porque quando você fala vendedor, qual que é a impressão que passa? Puta, é aquele cara que vai ficar me enchendo o saco. É o cara desesperado. É o cara que vai mentir. Pô, você não precisa mentir para vender, cara. Você não precisa. Não precisa. Sim. E eu parto do princípio que se você mente, se você não acredita no produto que você tem, você nem vai nem vender, você vai. Não. Vai durar pouquíssimo tempo. Entendeu? Então, existe uma série de técnicas. É uma ciência. Né? Começa a falar de relacionamento humano, neurociência, neurovendas. Cara, então existe estudo em cima disso. Não tem como falar que é um dom, uma coisa que você consegue estudar. Tem números, né? Você tem números. Você começa a entender como é que funciona o cérebro humano no princípio da compra, da venda. Como é que você fala que isso é dom, isso é estudo, isso é técnica. E você, se eu fosse dar uma dica com técnicas básicas para um vendedor, o que você acha que teria que ser a principal que ele tem que fazer? Cara, vamos lá. Primeiro de tudo, o que a gente está falando, questão de qualificação. A gente tem que entender que a gente não consegue atender todo mundo. Primeiro, a gente tem que entender qual é a nossa persona. Vamos falar de um pouquinho de marketing. Qual que é a persona hoje? Beleza, o meu cliente tem este perfil. Vou dar um exemplo, na nossa empresa. Qual que é a persona hoje? É um cara de 40 a 60 anos, casado com 2 filhos, que ganha lá mais de 15, 20 mil reais por mês. É só esse público que eu atendo? Não é. Mas é que quando chega essa pessoa, putz, eu tenho que bater no cara. Porque assim, é o cara que eu mais tenho chance de vender.
Então, primeiro, você tem que identificar qual que é a persona da empresa. Sim. Você tem que fazer você tem que fazer o diagnóstico dele, que é o que a gente estava falando. Sim, sim. Né? Eu entender, às vezes o cara ganha R$1 milhão por mês, mas ele não vê valor nenhum em esquadria. Às vezes o cara ganha 2 e vê. Ele entende a importância. Não dá pra julgar. Você tem que perguntar. Então, através de um diagnóstico, você consegue identificar qual é a necessidade que ele tem. Aí você já identifica se você tem a solução que ele precisa ou não. Produto, né, que vai atender. E aí vem a questão de posicionamento. Você tem um produto de alto valor agregado com uma experiência diferente, o cara tem que te ouvir. Se o cara não te ouvir, ele não vai entender. Na hora que o cara chegar para pedir desconto, e todo mundo pede desconto, porque no Brasil hoje serviço é menosprezado, assim, ninguém pede desconto em produto. Ninguém chega num restaurante, olha o cardápio e fala assim, puta, esse prato estrogonofe aqui é de 80 faz por 55. Ninguém faz isso. Só que no serviço a gente faz. Porque a gente menospreza a criatividade. Menospreza, mas acha que... Isso eu percebo que é uma coisa do Brasil. Porque quando você vai pra fora, o caro é o serviço. E o produto é barato. Esse é o perfil lá fora. Aqui dentro, não. Serviço é barato e produto é caro. E produto é caro. Sim. Quando você faz você pega o orçamento, você faz a separação, você começa a ser julgado pelo que você ganha em relação à parte de serviço. Sim. Ninguém questiona o produto. Sim. É o serviço que questiona. Então, você parte de qualificação, parte de posicionamento. Por exemplo, questão de escassez, que a gente fala muito em relação a vendas. Hoje, para você se posicionar, para você fazer uma venda, por exemplo, num valor agregado, você tem que se posicionar e criar escassez. A escassez é o quê? É o que a gente estava falando, Jadson. Cara, quero vender para você. Mas se você não quiser comprar de mim, cara, eu tenho outros 15 que eu vou atender, que eu preciso dedicar a minha energia a eles. Então, eu não tenho como ficar aqui 6 horas se você não consegue decidir se você quer comprar de mim ou não. Porque se você tomar a decisão que você quer comprar de mim, nós já temos um passo muito grande. O que a gente vai fazer? Vai só debater como você vai fazer isso. Aí não é mais se vai ou não. É só questão de como que a gente vai fazer. Putz, Diego, a obra, o serviço, eu quero comprar de você, só não tenho dinheiro nesse momento. Cara, você vai criar formato de investimento para ele. Às vezes o problema do cara não é dinheiro, não é valor da obra. Às vezes o problema dele é caixa. Se você dividir em mais vezes, você vende. Entendi. Às vezes uma obra de 100 mil, o cara não tem 100 mil para te dar, mas ele tem 10 de 10. Entendi. Você vai achar a solução para ele para poder converter essa venda, né? Que é orientação. Não é convencimento. Sim. Você não tem como convencer uma pessoa. Cara, ela tem que estar disposta a querer comprar, senão você está gastando energia à toa. Bacana. Legal. Deixa eu te perguntar. Você falou bem no começo sobre conversão de vendas. E aí me calhou uma dúvida. Como definir metas para os vendedores? Eu sou responsável pelo time comercial. Como eu consigo definir metas? Como você define metas na sua empresa? Como você orienta as pessoas a definir metas para elas? Tá. Meta é o seguinte. Eu entendo que a meta ela tem que existir sempre no mínimo 3. Tá? Que é meta, mini meta, super meta. Então, assim, você tem a meta. A mini meta é porque, assim, conscientemente, consciência nossa, é mais fácil a gente atingir. Você tem uma meta lá de 400 mil, por exemplo, num vendedor. É muito mais fácil você segmentar isso e fazer 4 de 100 do que uma de 400. Porque você olha e fala, puta, 400 tá muito longe, cara. Pô, não vou conseguir. Hoje é dia 12, não vou conseguir. Se você segmenta isso em 4 de 100, você tem a percepção de que é mais fácil de chegar. Sim. É a mesma coisa. Você tem a percepção. Então, você pode criar uma mini meta que você separa por semana, por exemplo, ou por mês. Você tem uma meta semestral para aquele vendedor e você separa por mês. E eu entendo também que é o seguinte, cara, o vendedor tem que ganhar bem. E é uma das crenças que a gente tem. De que, não, o vendedor não pode ganhar mais que o dono. Cara, tem um monte de empresa que o vendedor ganha mais que o dono, cara. Tá tudo certo. É o cara que tá trazendo venda. Sim. Tá tudo certo se ele estiver ganhando mais. É porque o cara tá performando muito. E esse cara que é o importante. Entendeu? Então, você criar cenários onde o cara possa potencializar o ganho mediante uma meta que ele cumpra. Então, assim, meta... Claro que assim, é muito de empresa, muito de região, para você determinar valores. Sim. Né? Depende do nicho que a empresa atua. Agora, eu entendo que assim, você tem que segmentar em no mínimo 3, para você facilitar o início. O cara fala, ok, cumpri a primeira semana, cumpri 25% da meta. Vou para cima. E se o cara performar muito e passar além daquilo que você imaginava, você tem que bonificar o cara de uma outra forma. A questão é a seguinte, tem muita gente que tem medo de mudança. Então, beleza, o cara bota uma meta lá, e aí o vendedor, puta, bateu a meta no dia 12, cara, na semana seguinte muda o cenário, cara, não tem problema. Você tem que manobrar rapidamente as coisas. Sim.
Entendeu? Só que a pessoa às vezes tem medo de fazer a mudança. Não, mas aí eu já coloquei. Falei, cara, é igual um barco, cara. Você tem que ir mudando a vela toda hora. Você não pode ter medo de mudança. O empresário, o líder que tem medo de mudança, cara, não dura. Porque a gente tá aqui pra isso, né? A gente trabalha pra melhorar as coisas. E se a melhoria é mudar rápido, a gente tem que se adaptar a isso, entendeu? Porque senão a gente vai ficar sempre parado. O mercado é dinâmico, cara. Sim, o mercado é dinâmico. Recentemente, quem estiver acompanhando a nossa página lá, ela vê, eu tô frequentando muito Alphaville agora. Qual que é a minha ideia ao frequentar Alphaville? Não é nem entender tecnicamente, também mas assim, não é nem entender tecnicamente como é que o mercado ali gira, no mercado de alto, altíssimo padrão, mas é entender a velocidade que os caras trabalham. Entendeu? O formato e a velocidade, porque assim, você tem que trabalhar com um dinamismo muito grande no mercado nosso para crescer. E é um mercado que você tem duas formas de olhar, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com vidro, que eu olhava e falava, nossa, cara, o setor é amador, putz, é difícil. Aí depois, quando você começa a crescer, você olha e fala assim, pô, o setor é amador, é fácil, né? Eu só preciso fazer o arroz com feijão básico. Isso que é importante, porque, por exemplo, assim, eu também tive essa mesma sensação que você teve. Quando eu entrei no segmento de esquadria, eu falava, cara, eles são muito amador, tipo, pra minha parte, que é a parte de gestão, gerenciamento, gerenciar empresas, eu falava, cara, eles são muito amador. Mas aí depois eu pensei, cara, que bom que eles são amador. Porque, tipo, quem for fazer diferente vai se destacar dentro disso, entendeu? Como você já veio da indústria, né? Pra você era... Por exemplo, assim, eu vim da indústria metalmecânica, vim de uma empresa alemã, que tinha processo, que tinha tudo definido, que tinha sistema. Sim. Tudo, tipo, muito organizado. Quando eu cheguei no ramo de esquadria, no segmento de esquadria, falei, tá. Cadê? Não tinha. Por exemplo, o Jeto até fala comigo às vezes, vamos trabalhar com a implantação da norma ISO. Hoje, a gente tem diversos clientes. Hoje, só no prêmio, a gente tem Quando eu cheguei, tipo, bati na tecla, inclusive, vamos colocar a implantação da norma ISO, mas, tipo assim, a gente tem quase 200 clientes. Hoje, a gente tem um cliente que tem a ISO implantada dentro da empresa deles. E aí, eu enxerguei exatamente isso. Você falou assim, cara, a gente tem um potencial enorme dentro do ramo de esquadria. A gente tem muito serviço para oferecer, muita melhoria a ser feita. Isso é muito bom. Isso para a empresa de esquadria também é bom. Então, por exemplo, assim, se a gente conseguir profissionalizar o negócio, mas isso aí a gente depende das empresas de esquadria querer fazer isso, conseguir profissionalizar, cara, o mercado é muito grande. Melhora, cara. Melhora para todo mundo. E sabe o que choca, por exemplo, a gente que veio de indústria? Que esse mercado de esquadria movimenta muito dinheiro. Sim. Muito dinheiro. Sim. E eles não têm noção disso. O pessoal não tem noção disso. Às vezes cresceu ali na serralheria, não trabalhou numa indústria de, sei lá... Mas é o que a gente falou esse tempo atrás. Hoje, um cliente me ligou bem no período, a gente estava tendo até na FESCO, né, a feira. E ela me ligou falando, cara, eu devo ir à feira? E eu devo ir, na verdade, não. Errado. Ela falou assim, eu devo levar todos os meus funcionários para dentro da FESCO, da feira? O que você acha que eu vou ganhar com isso? Eu falei, cara, o que eu devo cobrar deles? Mas eu falei, cara, você precisa levar eles para eles terem noção do mercado que eles trabalham. Entender que existe um mundo por trás da empresa. Cara, que quando eu fui na primeira feira do ramo, eu fiquei, caramba, é muito grande o segmento. O Brasil inteiro dentro de São Paulo para ver isso. Então o segmento é muito grande, entendeu? Muito grande. E aí vem um ponto, que, por exemplo, quando eu frequento feiras do nosso setor, inclusive a ideia do Venda na Obra nasceu dentro de uma feira, porque foi bem isso. Eu lembro que eu estava numa feira, passando todos os estandes. O que os estandes faziam para mim? Cara, eu chegava, às vezes o cara tinha um ripado. Porque o ripado, porque o perfil, que eu encaixe. Eu falei, não quero saber nada disso, cara. Eu nem entendo o que você tá me falando. Eu só quero saber o seguinte. Vira pra mim e fala assim, Diego, pro teu arquiteto, vira pra ele e fala isso aqui, ó. Fala que é exclusivo, fala que isso aqui tá... Cara, só isso. Eu preciso entender como vender, não como produzir. Produzir, eu tenho as pessoas técnicas na empresa para eu não ter que aprender a produzir, mas eu tenho que entender como aumentar a percepção de valor sobre isso. E aí, nas feiras, o que eu percebi? Que existe lá um monte de stand que todo mundo te ensina tecnicamente. Mas, assim... Ninguém olhou pra mim e falou, cara, vou te ensinar a posicionar isso aqui no mercado. Vou te ensinar como é que você pega o outro produto, chega pro teu arquiteto e fala, ó, existe essa diferença entre eles, por isso que esse produto é melhor, por isso que o valor agregado, por isso que ele custa 25% acima. Ninguém fez isso. Aí foi ali que eu tive a sacada. Eu falei, tá faltando profissionais falando de venda. E é algo importante também, não só isso, né? Porque, por exemplo, o pessoal comentou com você, se
era viável, né? Levar os funcionários para obras. E também investir em cursos, né? E acabar investindo em curso, em treinamento. Sim. Então, o pessoal sempre tem essa dúvida. Será que eu compenso eu investir em um curso, em um treinamento? A resposta acho que é o clara, que acontece assim. com a gente, né? Hoje, a gente tá, como a gente falou, né? A gente tá na 8ª edição do Premium Day, que é um evento. Esse evento a gente fez toda uma evolução. Lá no início, o Premium Day era um evento pra gente conhecer o segmento. Então a gente fez, 2 ou 3 eventos que a gente captou informações de vocês para criar as ferramentas dentro do sistema. Só que agora a gente tem muita ferramenta. Então os eventos são pra quê? Pra treinar todo mundo. Então a gente lembra... A gente sempre leva algum conteúdo para os Premium Day, leva uma palestra para falar sobre alguma coisa, sobre venda, sobre gestão, e depois a gente demonstra algumas ferramentas, as principais ferramentas do Premium. Porque daí a gente mostra o conteúdo, né? Como é desenvolvido, e a ferramenta que ele vai usar que tá com aquele conteúdo. Se você tem um CRM, não adianta você ensinar, você querer que o cara use o CRM se ele não entende a importância do porquê ele tem que fazer isso. Sim. Primeiro tem que entender a importância, tá? Por quê? Agora eu vou investir o meu tempo e minha energia para fazer, mas assim... Se ele não tiver o propósito, não adianta. Tem até, você falou do porquê, tem uma ferramenta, né? Você me fez lembrar agora que é o ciclo dourado. Não sei se você já chegou a ver. Não. É um ciclo que a primeira coisa que você precisa quando você for falar pra alguém, tanto pra vender, ou se eu for palestrar, ou se eu for mostrar meu produto, é responder o porquê. O porquê. Porque quando você explicar pra ele o porquê da sua ferramenta, do seu produto, disso, ele vai ficar interessante. Depois vai explicar como, onde, o quê. Tem um ciclo dourado, que depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas eu posso apresentar. Ele é uma ferramenta para venda, para apresentação, para tudo. Porque você vai falar o porquê primeiro. Depois o restante dos outros pontos. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, acho que umas 3 semanas atrás. Tem um parceiro nosso de network que ele queria apresentar, um parceiro dele que trabalha com... é um sistema interno ali, mas não conflita diretamente com software de esquadria. Mas tanto que o cara nem é da área. Mas ele queria me apresentar, falei, tá, deixa eu entender qual que é a ideia do cara. Me deu sono. Porque assim, o cara passou meia hora me explicando. Você vai clicar aqui, você vai clicar aqui, você vai clicar aqui. Eu olhava aquilo e falei, tá, mas por que eu tenho que clicar aí? Até eu brinquei que assim, eu passei meia hora num atendimento, por respeito, por educação, tudo que está acontecendo ali. Mas assim, se o cara vira pra mim e fala assim, Diego, é porque assim, se você fizer isso aqui, você vai atingir esse resultado. Você vai sair daqui até aqui em 2 minutos. Agora o cara me explicou durante meia hora o caminho que eu deveria tomar e não me explicou o porquê. Então assim, no meio do caminho eu não sabia nem por que eu deveria estar fazendo aquilo. Comprei? Óbvio que não. Você começa entendeu? Tirar a atenção dele, né? Cara, é porque você explica a jornada, mas você não explica o final, cara. Você tem que entender o motivo. Se o cara vira pra mim e fala, você vai sair do ponto A até o ponto B, posso te explicar como você faz pra chegar até lá? Beleza, eu levo meia hora, mas eu entendo. Agora, o cara quando começa a me explicar e eu não sei nem se vale a pena eu chegar até o final... Porque daí a pessoa vai colocar aquela pulguinha atrás da sua orelha pra você ficar tipo, tá, mas como que faz agora? Me explica como, porque o porquê eu já sei que eu vou fazer. Sim, se você chegar num CRM da Vetro, chegar pro cara e falar assim, ó, você tem que usar o CRM, clicar aqui, e aqui o cara vai olhar e fala, tá, mas... Agora, se você chegar pra ele e falar assim, se você fizer isso, você nunca mais vai esquecer os dados do teu cliente, você vai aumentar a tua conversão de vendas. Aí o cara faz. Sim. Ele vai entender. Ele vai entender o porquê ele tem que fazer aquilo. Isso é muito interessante. Aproveitando que a gente tá falando de venda, é um assunto que agora é uma dúvida, acho que até minha e do Jadson, mas como captar clientes? Sim, você vai explicar como na esquadria, mas quais técnicas a gente tem para captar clientes? Hoje fala muito também do marketing, né? Lead chegando, só que também o vendedor prospecta, né? Então... Sim. Vamos lá. É aquela questão. Primeiro, a gente tem que definir o perfil de cliente. Perfil de cliente que a gente quer atender. Por exemplo, vamos pegar na nossa empresa hoje. A leitura que eu faço é o seguinte. Eu tenho que ter Google, eu tenho que ter Instagram, eu tenho que ter TikTok, eu tenho que ter uma fachada bonita, eu tenho que ter tudo isso. Mas onde está a minha maior performance hoje? Onde é o meu cliente hoje? Ele não é o cara que paga, é o arquiteto. Que é o arquiteto que especifica, que fala, ok, a empresa do Diego trabalha bem, deixa eu indicar ele, porque ele vai me ajudar na obra. Ele vai resolver os meus problemas como arquiteto se eu estiver fazendo uma gestão ou um engenheiro, por exemplo, ou no caso uma construtora. Então, primeiro de tudo você tem que entender quem é o teu cliente. Se você trabalha com obra de médio e alto padrão, o teu cliente não é o cara que paga, é o cara que especifica. É o cara que é autoridade. Hoje o arquiteto e o engenheiro, ele é autoridade na obra. Se ele pega na tua mão, apresenta e fala, faz uma conexão, fala, esse é o Osmir, a empresa dele funciona dessa forma, você já tem um bom caminho andado. Então, primeiro você entende o nicho de cliente, né?
começa a determinar os processos, que é uma coisa que muita gente não faz também. Processos comerciais. Quais são as etapas? Quando você vai fazer um CRM, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Determinar as etapas. Então, nós temos lá a etapa de diagnóstico, a etapa de montagem de orçamento pronto, de reunião marcada, de negociação. Você tem todos os processos. Como que você faz a captação desse cliente? Aí o jogo é... Você tem que entender o teu cliente para saber onde captar. Arquiteto, por exemplo. O arquiteto não pesquisa empresa de esquadria no Google, mas o cara segue a gente no Instagram. Então, se eu tenho uma página no Instagram muito bem feita, com entrega de obra, o cara vai criar o respeito, a vontade de fazer o contato. Se você atende box de banheiro, atende um cliente final, pode ser que ele não esteja no Instagram, pode ser que ele esteja no Google. Se você tem uma vidraçaria de bairro, pode ser que esteja no outdoor. Sim. Então, a gente tem que entender o que a gente quer, qual perfil de pessoa a gente quer atender, para daí você determinar a estratégia de marketing. Então, assim, tem 1 milhão de respostas, mas a pessoa tem que entender. Por exemplo, como que a gente pode fazer isso? Uma das métricas que eu utilizo, que eu mais utilizo, aliás, uma das que eu mais utilizo em CRM hoje é fonte. De onde a pessoa vem. Isso é uma das perguntas que a gente faz na qualificação. Conheceu? Como que você conheceu? Você passou em frente? Você foi indicado por um cliente? Pô, se eu tenho um alto fluxo de pessoas que estão chegando na minha empresa, que são indicação de cliente, significa que eu trabalho bem. Que os meus clientes estão me indicando. Se muitos dos meus clientes chegam pelo Google, cara, é lá que eu tenho que botar verba. Então, assim, você tem que entender de onde vem para você determinar a estratégia. Sim. Então, assim, não tem uma resposta clara. Agora, você me fez lembrar de um ponto que, cara, uma coisa que me estressa, cara. Vou falar uma coisa que me estressa muito no marketing de empresas esquadrias hoje. O cara foi lá, entregou aquela porta sequencial de 6 folhas. Puta, cara, aquela porta da hora pra caramba. 3 metros de altura e o cara não tira a porcaria de uma lata de tinta atrás na hora de filmar a porta. O cara não tira os papelãozinhos. Aí você olha pra aquilo e fala, putz, só de olhar aqui eu quero pagar 30% a menos do que vale essa porta. Então, se o cara não tira rodo, ou então o fio com aquele monte de fio caindo, fala, cara, entrega a obra, espera a obra terminar. Sabe aquele time de a obra terminou e o cliente ainda não mudou? Pega aquele time pra voltar lá e fazer filmagem. Caramba. Você entendeu? Porque realmente cai, né? Desvaloriza. Desvaloriza muito o produto. Acontece demais. Isso é assim, uma coisa que eu falo. É aquela brincadeira que eu falei que me estressa, mas por outro lado, quanto mais pessoas estiverem fazendo isso, melhor pra mim, porque eu tô já fazendo outra coisa. Assim. Já tá sendo e você tá tendo conhecimento. Quando alguém te pedir uma ajuda e falar, como eu faço? Primeira coisa, arruma aquilo ali que você já sabe que não tá dando certo. Você já viu alguma propaganda de carro com o carro sujo? Não. O carro é impecável, cara. Sim. Sim. E aí? Aí você vai fazer a filmagem da porta com o elemento sujo de tinta. Etiqueta colado lá. Etiqueta colado. Cara, aí a importância de utilizar o da Vetro, porque lá você cria um checklist pro cara. Quando ele for finalizar a obra, o que ele tem que fazer. E um deles você coloca que precisa organizar o espaço ali, porque limpar. A gente tem uma ferramenta que aí você pega aquela casa de alto padrão, que o cara fez aquela porta imensa, o cara chega lá com a roupa toda suja de silicone. De chinelo. Fala, amigo, leva uma muda de roupa. Deixa no carro, cara. Deixa no carro. Troca de roupa, 5 minutos. Faz o vídeo e volta. Nada. Tá tudo certo. Cara. Sim, é fácil, né? Mas isso aí é o que mais acontece. Sim, é muito comum. Mais acontece. Aproveitando falar em captar cliente, a gente sabe que você faz parte do BNI, né? Sim. Você consegue falar um pouco pra gente? Porque eu acredito que é uma das maneiras que você utiliza para captar cliente, certo? Um dos mais. Um dos mais. Isso que eu quero entender. É uma dúvida minha, como funciona o processo, o que é o BNI. Porque hoje a gente faz o Premium Day com ideia também de gerar network entre serralheiro para eles trocarem conhecimento. Isso muito acontece. Só que eu entendi que o BNI é um pouco diferente porque ele vai ali para fazer network para ganhar clientes, né? Vamos lá. Quando a gente fala de network, vamos começar pelo princípio de network. Hoje, assim, existem estudos que dizem que 85% dos negócios do mundo são baseados em network. Sim. São baseados em conexão, em relacionamento. E network não é assim, eu te conheci hoje e me indica aqui, eu te indico e tá tudo certo. Não, é relacionamento e relacionamento exige confiança e tempo. O BNI, ele é um grupo de network profissional, é um grupo mundial, né? E no Brasil aqui a gente tem... Nossa, grupo em tudo quanto é cidade. Eu participo de um grupo, na cidade até de Mogi Mirim, interior aqui de São Paulo. Qual que é a ideia do BNI?
é criar conexões entre profissionais de diversos setores e fazer negócio entre eles, criar conexões com outros clientes e também troca de experiência. Entendeu? Porque as dores são iguais. Cara, você tem uma empresa de esquadria, o cara tem uma padaria, o cara tem uma mecânica, meu... Tem um monte de dor que é igual. Putz, às vezes o cara tá com problema de gestão financeira, é tudo igual. Tá com problema em vendas, é igual. Putz, cara, eu não sei como é que eu faço com aquele funcionário. É a mesma coisa. Então, assim, é um grupo de... pode ser empresários ou intraempreendedores também, né? Mas a ideia é que você tenha diversos segmentos e você cria conexões. Tá? Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Eu já tive situações onde a pessoa criou uma conexão para mim, me colocou em contato com um cliente que queria comprar a esquadria. Chegando lá, uma pessoa de outro segmento, sei lá, energia solar. O cara me indicou ir lá. Aí quando eu chego lá, ele fala, ok, agora eu preciso de uma energia solar. Chegou o time, eu venho e puxo o cara de volta. Então assim, o que o cara me dá, eu tô trazendo de volta. Tem um princípio do BNI que chama Giver's Gain, que é o quê? Você dá, depois você recebe. Então assim, você não cria relacionamento com a pessoa, você não cria uma relação de confiança se você for interesseiro. Mas só se você for interessada. Eu tenho que me interessar pelo teu negócio, confiar, para que no futuro eu te indique e você devolva isso para mim. Quando você cria uma relação interesseira do tipo, não, eu vou te apresentar minha empresa só para você me indicar, mas eu não quero indicar a tua, que essa vai durar muito pouco. Sim, porque os associados ali nos encontros que vocês fazem semanal, eles apresentam a empresa para todo mundo que tá ali para conhecer a empresa, mas eles também levam conteúdo para vocês? Como que funciona? Vamos lá. O BNI existe uma metodologia. Então, assim, existe uma metodologia. Essas reuniões semanais, existe um método, existe um formato que é feito no mundo todo igual. Entendeu? Então, se você tá no grupo que eu participo hoje, se eu sair de lá e for para São Paulo, os princípios são os mesmos. Tá? Tanto o princípio dos membros que estão ali, quanto as pautas das reuniões são iguais. Caraca. Por quê? Porque existe a regra ali. Então, quando você entra num grupo de network, por exemplo, vamos pegar assim, além da parte de faturamento, porque a ideia maior o que é? É faturar, é óbvio, é gerar dinheiro, é gerar negócio. Mas vamos pegar pela parte de aprendizado. Um dos aprendizados que a gente tem que ter, por exemplo, é poder de síntese. Por quê? Porque cada reunião semanal que a gente faz, a gente tem um pitch de 30 segundos. Então, assim, você tem 30 segundos para apresentar a tua empresa para 20, 30, 50, depende do número de membros que tiver, e você tem 30 segundos para apresentar a tua empresa. Se você levar mais do que 30 segundos para apresentar a tua empresa, tu não sabe o que você está fazendo. Caraca, 30 segundos você tem que falar da sua empresa. Você tem que falar da tua empresa. Mas aí, tipo, você tem direito a uma vez por semana? Uma vez por semana. Uma vez por semana, uma vez no mês? Ou é toda semana você faz? Não, toda semana você tem pitch de 30 segundos. O que você faz lá a cada 3 meses, a cada 6 meses, depende do tamanho do grupo, né? Ou da quantidade de membros, são as palestras. Então, eu tenho direito lá a uma palestra de 6, 10 minutos, dependendo do grupo, para fazer uma apresentação da minha empresa, falar de negócio, tudo. Mas, semanalmente, você faz o pitch. Qual que é a ideia? É o relacionamento. Toda semana você está ouvindo aquela pessoa e você vai criando confiança e relacionamento com aquela pessoa. É difícil hoje eu conhecer uma empresa, para todo mundo, né? Conhecer uma empresa, pô, tu nunca te vi. Conheci você agora. Já vou pegar um cliente meu, que é o meu melhor cliente, com uma obra de R$1 milhão, Jadson, tá aqui. Pô, ninguém faz isso. Não. Mas se eu entender do teu negócio por 6 meses, toda semana conversando contigo, você falando, cara, eu trabalho dessa forma, eu atendo assim, o meu nicho é esse. Minha confiança contigo vai lá em cima. Aí eu consigo te entregar um cara de R$1 milhão. E toda semana tem uma pauta que vocês tratam? Como que é? A pauta ela é idêntica, né? Nós temos as reuniões que elas são as mesmas no mundo todo. O formato da reunião, você tem ali um café inicial que é para fomentar network. Depois você tem a metodologia sendo explicada. Você tem os convidados, porque antes de você se tornar membro, você é convidado a participar para conhecer o método, ver se faz sentido para a tua empresa, porque você também tem que estar no time correto. Porque ali, como existe um cenário de potencializar vendas muito forte, não adianta você entrar no BNI se você tiver com 1 milhão de obra que você não consegue mais entregar. Você já está fugindo do prazo de entrega. Você vai aumentar vendas mais ainda? Não faz sentido. Agora, se você está naquele estágio em que fala, ok, consigo dar um passinho a mais, consigo aumentar ali 20%, 30% do meu faturamento e estruturar para isso. Aí ele faz total sentido. E aí o que acontece? Dentro do BNI, por exemplo, existem ferramentas onde eu consigo prospectar, como se fosse um LinkedIn interno. Eu consigo prospectar profissionais do mundo todo.
Então, por exemplo, onde que eu utilizo muito essa ferramenta? Quando eu entendo que o meu cliente é o arquiteto ou o engenheiro, eu consigo prospectar um arquiteto e engenheiro de São Paulo. Consigo prospectar de Florianópolis, se a minha empresa atendesse lá. Então você cria... Só que ali o que acontece? Você tem pessoas que têm um formato de pensamento igual. Que é o quê? Network, eu entrego para você, sabendo que daqui a pouco ou você vai entregar para mim ou você vai entregar para o Osmir e ele vai entregar para mim. Então, assim, é uma rede de um ecossistema que você vai criando. Assim, de network, né? Ou seja, a receptividade das pessoas é alta. Por quê? Porque se você for ruim e trabalhar mal, os caras te tiram. Sim. Entendeu? Não tem como, o cara não vai continuar indicando você. É relação de confiança. Network é confiança. Se você não trabalha bem, se o cara passou uma conexão, se for lá atender mal, amigão, os caras te tiram fora. Você tem que trabalhar sempre em alta performance. E aí o que acontece? Você é obrigado a crescer. Toda hora você tem que estar atendendo melhor. Sim. Você não pode correr riscos. Além de, melhorar seu procedimento, você tem que melhorar interno, porque senão você vai sair fora uma hora. Você vai sair fora. Se você atender mal um cliente, aí beleza. Aí o Jadson chega pra mim e fala, Diego, cara, tem um cara que tá construindo, que ele quer fazer uma esquadria, é o teu perfil. Aí eu não entro em contato com o cara. Aí o cara te liga daqui uma semana. Pô, o cara não me ligou até hoje da esquadria. Qual que é a confiança que você vai ter na minha empresa? Fala, porra, se o cara levar uma semana fazer um contato, imagina o prazo de entrega do cara. Já assusta o cara na hora. Entendeu? Entendi. Aí a metodologia já fala isso. Bacana. Exatamente. Bacana. É um princípio que, assim, é um ecossistema em que te obriga a trabalhar com alta performance. Bacana. E qualquer um pode ir conhecer? Como que é? Ou é convidado? Assim, não existe conflito de cadeira. Então, por exemplo, vamos entender que em São Paulo tivesse um grupo apenas. Ou seja, só vai poder ter uma empresa de esquadria. Por que não pode ter duas? Porque aí você vai gerar conflito. Porque nem todo mundo tem a visão de, network, eu tenho uma empresa, o cara tem uma empresa igual a minha, vamos fazer os dois crescer. Nem todo mundo tem essa visão. Então, ou seja, não existe o conflito de cadeira. Se existe uma empresa de esquadria, acabou, é dela. Enquanto ela estiver trabalhando bem e optar por estar ali dentro, ninguém mais entra. Vai ter uma empresa de cada segmento. Então, assim, para você entrar, você escolhe uma cadeira, você escolhe um segmento, que nem no meu caso, é a esquadria de alumínio. Esse é o meu segmento. Dentro do grupo que eu participo não pode entrar outra, a não ser que eu queira sair, ou eu virar e falar, não, beleza. Por exemplo, um segmento que eu gostaria que tivesse no meu grupo, vidraçaria. O cara que trabalha com a janelinha e com a porta. Por quê? Porque eu não faço. E quando a galera pede, eu não faço e não tenho que indicar. Mas sim. Aí eu não consigo atender o meu cliente. Então, se eu tivesse um parceiro ali dentro falando, eu não vou trabalhar com esquadria, não vai conflitar com o que ele tá fazendo. Mas eu sou o cara que vai fazer um box. Ia casar perfeito. Ia casar perfeitamente. Esse cara podia estar do meu lado trabalhando. Eu fomentando venda pra ele. Sim. Bacana. Entendeu? Legal. Aproveitando sobre a divulgação, o que você falar um pouco sobre a importância das redes sociais? Instagram, como é a importância para o ramo de esquadria, entendeu? Da rede social. Pra quem não sabe, né, no Venda da Obra, quanto tempo de Instagram que você tá, né? Cara, 2 meses e meio só. Tá bombando o Instagram do cara, velho. É louco. Acho que é melhor que ninguém para falar sobre a importância da rede social. Pra gente. Cara, 2 meses de trabalho, 2 meses e meio que a gente tá. Você tá, né? Em divulgação. E é engraçado que a gente não tem noção do quanto a gente sabe. Essa é a verdade. A gente não tem noção até que a gente começa a ensinar. Entendeu? Eu vou falar pra vocês que há 4, 5 meses atrás eu olhava e falei, eu vou produzir conteúdo aqui 15 dias, depois não vou ter o que falar. Cara, quando você começa a criar o conteúdo, quando você começa a ensinar outras pessoas, aí você começa a desenvolver de forma muito agressiva o aprendizado. E a rede social que a gente faz isso. Você pega o Instagram nosso hoje. Hoje a gente tá no Instagram, mas assim, já estou atrasado. Já deveria estar no YouTube. Ainda não tô. Entendi. Mas já deveria estar lá. Entendi. Eu não tô porque assim, já tô bravo porque eu tô há 2 meses com a página e falo, caramba, já tinha que estar lá. Mas tá, ok. Calma. Vamos lá. Né? Vamos lá. Mas assim, redes sociais hoje, que a gente tava falando naquela hora. Cara, o Instagram, por exemplo. Hoje o Instagram é vitrine. A minha fábrica trabalha de porta fechada. Se você passar em frente a ela, você nem sabe o que é. Por quê? Porque o meu cliente não é o cliente que vai lá na fábrica. É o cliente que tem um arquiteto, que o arquiteto tem um projeto arquitetônico, que o cara tá em São Paulo. Então, assim, como é que eu mostro, se eu tô no interior e o cara tá em São Paulo, como é que eu mostro pra ele que eu trabalho bem? Site, redes sociais. Como é que eu mostro uma obra de alto padrão? O cara de São Paulo, talvez ele não queira sair daqui para ir lá em Amparo para ver uma obra. Mas eu tenho que ter uma rede social profissional.
Se vocês olharem, por exemplo, hoje o Instagram da Perfect e comparar com outras vidraçarias, você vai falar, putz, isso aqui não é vidraçaria. Isso aqui não é uma empresa de esquadria, isso aqui é um escritório de arquitetura. Por quê? Porque como o meu cliente é o arquiteto, eu peguei o Instagram e falei, o meu Instagram tem que ser igual de um arquiteto. Sim. Para gerar conexão. Para gerar conexão, gerar o posicionamento. Então, assim, não é um Instagram de uma empresa de esquadria. É de como se fosse um escritório de arquitetura. Isso é fundamental. E quando a gente fala de produção de conteúdo, cara, todo mundo consome produção de conteúdo. Sim. Todo mundo quer ver bastidores. Essa é a sacada que eu ia falar. Quando você vai hoje, por exemplo, no Instagram da empresa, feed, beleza, tem as obras prontas, tem filmagem de obra, tem tudo isso. Quando você vai pro story, cara, é bastidor. Porque beleza, esquadria, aquela porta gold ficou linda, mas o cara tem que saber que, pô, peraí, antes de eu fazer a porta ali, linda, gold, com 7 metros por 2,5, cara, beleza, e o tipo de trilho que foi na parte de baixo? Como é que foi feito o desnível daquele? Como é que foi feito o sistema de drenagem? Aí quando você mostra os bastidores disso, o arquiteto fala, ok, ele tem atenção total naquilo ali. Sim, sim. Ele tem atenção na preparação. Você acha interessante mostrar a fabricação das esquadrias ali nos bastidores do store? Como que é feita a fabricação? Para quem é o nosso cliente entender como é feito? Cara, eu entendo que é o seguinte, rede social, marketing, tudo é teste. Não sei, eu não faço montagem da esquadria. Eu faço geralmente bastidor de obra. Quando a gente vai na obra, tá fazendo monitoramento, uma adequação ali, a gente faz. Entendi. Eu não costumo fazer montagem. Agora, não faz sentido? Não, eu só não fiz. Eu tenho que fazer pra testar. Sim, sim. De repente dá mais engajamento do que na obra. Mas na obra tá dando... Já um bom funciona. Funciona. Funciona bem, porque eu consigo trazer pro arquiteto, pro cliente, as soluções que a gente tem de preparação. Isso é uma coisa que a gente fala muito na empresa. Uma das coisas que o mercado nosso tem que entender é que é o seguinte, antigamente, as esquadrias se adaptavam às obras. Hoje em dia, as obras se adaptam às esquadrias. Você determina a linha de esquadria, por exemplo, no começo da obra e você começa a preparar o vão para ela. Espessura de parede, desnível, se vai ter ou não contramarco. Então, você tem que preparar o vão. Ou seja, o bastidor, a preparação é tão importante quanto a própria esquadria. Tem obras que a gente entra na pós-fundação. Pós-fundação por quê? Para fazer análise de tudo. De tudo, absolutamente tudo. 70% muitas vezes que a gente faz na obra é preparação. 30% é produto. A hora que você vai e encaixa a esquadria no contramarco é... Porque o vão tá preparado. Sim. Você nem sofre para isso, né? Você não sofre. Então você prepara o ambiente. A coisa mais ridícula que tem é que o pedreiro que vai lá deixar um desnível de 2 centímetros, você bota aquele trilho grande e tem que ficar colocando rampa lá porque não preparou o vão. Triste. Entendeu? Tem até um vídeo recente aí, acho que da Virgínia, não sei o que tava fazendo um story que o pessoal veio falar pra mim que o filho dela chegou e tropeçou assim no trilho. Eu falei, cara, como é que... Não teve a preparação do vão. Como, cara? Você vai falar que essa mulher não tinha dinheiro pra pagar um monitoramento da obra? É complicado. Entendeu? Né? Complicado, cara. Não, interessante. Muito interessante, porque muito cliente quer começar a produzir conteúdo para gerar identidade, conexão com os clientes. E aí ficou a dica, né? Gerar pela obra ali, porque é realmente onde tá o maior fluxo. É porque assim, tem 2 nichos, né? Você tem o nicho da obra, beleza. Cara, começa a se expor, começa a fazer a questão da obra. E se quiser produzir conteúdo também, cara, só começa. Porque assim, eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje é o medo da exposição. O cara vai julgar, não sei o quê, vai falar que eu tenho pouco seguidor, vai falar que eu sou blogueirinho. Meu, só ignora, cara, e vai. A hora que tiver resultado, ele não vai... Aí o cara vai virar e falar, nossa, que da hora, né? Pô, você tá... É muito legal. Por exemplo, quando eu criei o Instagram, de janeiro agora, o que eu fiz? Contratei uma social media que falei, cara, eu não vou ter tempo de gerenciar isso aqui. Tem que ter alguém me ajudando a produzir conteúdo. Hoje, como é que é o formato? A gente tem a profissional que ela faz a pesquisa, chega pra mim e fala, Diego, temos 5 assuntos pra falar hoje. Aí eu curto o meu tempo de dedicação àquilo e consigo melhorar a performance. Mas quando eu comecei ali em janeiro, o que eu fiz? Eu coloquei uns 9, 10 posts assim, tipo... rapidinho, assim, pra galera achar que tava em movimento já, mas eu tinha, sei lá, 10 seguidores. Mas por quê? Pro cara olhar e falar, pô, tem uma postagem só, esse cara abandonou. Aí eu coloquei 10. Eu falei assim, ninguém vai olhar que eu coloquei 10 no mesmo dia. Não, porque tá no começo. Você entendeu? Ninguém vai olhar lá, ficar clicando. Falar, ele colocou 10 no mesmo dia só pra camuflar. Não, a galera vai achar que eu já tô movimentando aquilo, sei lá, 3 meses, 2 meses. Sim. Entendeu? Essa é uma dica boa. Só criei ali. E outra, você vai pro Instagram hoje,
As pessoas olham os 9 primeiros posts, acabou, cara. Ninguém fica rolando. Ninguém faz pra ir isso. lá no primeiro ver. É a primeira impressão ali, os 6, 9 primeiros posts. É só aquilo que você tem que se preocupar. Sim, sim. Aquilo ali. Sim, então se preocupar com os próximos 6 posts. Depois, os do começo não faz tanta diferença. Não faz diferença. Sim. E assim, eu comecei produzindo conteúdo assim, cara, avulso. Falei, bom, começa. Você vê que não faz sentido, não tem problema. Mas assim, começa, vai. Sim. É que no meu caso fez sentido muito rápido. Sim. Foi muito rápido. Foi bem rápido. Eu lembro que eu tinha, sei lá, 100, 150 seguidores. Uma galera veio perguntar se eu tinha mentoria. Eu falei, cara, como assim eu tenho 100 seguidores? O cara vai perguntar se eu tenho uma mentoria. Eu ia perguntar isso pra você agora. Entendeu? Na minha cabeça, eu falei, meu, não tem nem sentido. Tipo assim, que credibilidade eu tenho pro cara me fazer esse questionamento. Aí comecei a questionar, peraí, quer dizer, o conteúdo tá bom. Tá validando o conteúdo. Porque conhecimento você tem, você tá buscando a credibilidade que você tá faltando, né? E outra, você traz o conteúdo legal de assistir, de interessante, né? Então, você traz sua rotina que faz total sentido, né? Aí, Diego, você vai ter que já quando? Vai ter que responder pro pessoal aí. Mentoria? Cadê? Pra esse ano. Pra esse ano. Pra esse ano, máximo esse é um dos projetos. É um dos. Sim. Eu já estou sendo cobrado por isso. É um dos. Mas Diego, vai ser voltado pra venda? Como que vai ser? Só pra cara, vendas em construção civil. Hoje o meu nicho, porque assim, a minha ideia é me especializar total em vendas da área de construção civil, que é aquilo que a gente estava falando. Você pega diversos segmentos da construção civil, você tem similaridades. Quando você vai trabalhar um CRM, você consegue ter um CRM, um estudo próximo, mesmo para uma empresa de material de construção, para o cara que tem uma empresa de esquadria, para o cara que tem a marcenaria, você tem similaridades. Então, a minha ideia é especializar a parte de vendas dentro da construção. E aí sim faz sentido a mentoria. E vou falar até para vocês, tá? Isso foi uma mudança recente que eu tive, porque quando eu comecei a pensar em como monetizar, porque assim, é muito bonito você ter a página no Instagram, mas daqui a pouco você tem que começar a monetizar. Lógico. Né? Tem que, né? O like não paga conta, né? Mas vamos lá. Eu pensei em fazer curso online, realmente. Só que eu tive um insight de um mentor meu que para mim fez muito sentido. O cara virou para mim e falou assim, pessoas que procuram consultores, ela quer ficar parada e quer que você faça por ela. Que você execute. Quando ele procura um mentor é porque ele quer mudar. Eu falei, eu quero mudar as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas a mudar a mentalidade em relação a vendas da construção civil. Então eu não posso fazer uma consultoria. Tem que criar uma mentoria. E essa mentoria só vai entrar quem realmente está disposto a fazer a mudança dele, não que eu faça a mudança por ele. Sim, sim. Porque daí você vai dar o caminho, mas ele que vai ter que percorrer, né? Exatamente. Esse é o trabalho do mentor. E a mentoria, querendo ou não, ela vai exigir um investimento maior da pessoa. Ou seja, quanto mais ela investir, mais ela vai querer o ROI daquilo ali. Sim. ROI tem que pagar, cara. E aí? Então, assim, quanto maior for, maior a exigência que ele vai vir. E aí é onde você desenvolve, todo mundo cresce. Sim. Interessante. Diego, a gente tem um quadro aqui dentro do podcast que a gente chama esse quadro de Dica Prêmio. E vasculhando suas coisas ali, você falou sobre a técnica de upsell. Você consegue deixar essa dica prêmio como trabalhar com a técnica de upsell? Tenho. Upsell é venda sobre venda. Um dos princípios que a gente tem que entender é que o lucro, muitas vezes a margem maior, realmente o lucro da empresa, ela não está na primeira venda. Ela está na segunda venda, onde você já tem a confiança do cliente. Onde ele paga mais caro para ter o seu serviço, porque ele já confia em você. Então, por exemplo, dentro do segmento de esquadria, um exemplo, tá fazendo uma obra em que o cara vem, assina um contrato, esquadria lá, uma linha específica com vidro temperado. Por que quando o cara assina o contrato, você não chega pro cara e fala assim, você já conhece o princípio de vidro térmico? E se a gente colocar um vidro térmico na tua esquadria? Não vai me fazer isso antes do cara assinar? Que você começa a gerar dúvida, você cria às vezes até dificuldade na tomada de decisão na pessoa. Mas o upsell o que é? É você fazer a venda e você procurar oportunidades dentro da própria venda. Quando a gente fala de esquadria, claro que tem empresas que trabalham com aquele prazo rápido. Está contratando agora, já vai entregar agora. Mas na média geral, a gente tem um tempo entre o cara fechar a esquadria e a entrega. Sim. Então você tem lá, sei lá, 60, 90, 120 dias de oportunidade para melhorar a obra do cara. Às vezes ele vem ali, compra uma porta ripado, oferece uma fechadura eletrônica. Se você não oferecer, você corre o risco do cara chegar lá na frente e falar assim, Osmir, por que você não me falou que tinha isso, cara? Agora eu não consigo pôr. Agora já tem o rasgo da porta aqui do rolete aqui, eu não consigo colocar. Ou seja, você
ter venda sobre venda. Você pega o teu cliente que já tem uma confiança em você e você agrega valor para ele. Na nossa empresa, por exemplo, nós temos os representantes que fazem a primeira venda e nós temos profissionais que enxergam a oportunidade e falam, ok, como que eu melhoro ainda mais para o cliente? Sim. Você quer ver um upsell muito forte que a gente pratica? Guarda-corpo. Guarda-corpo de vidro. Por quê? Guarda-corpo nem sempre a pessoa fecha no começo da obra. Sim. Eu, muitas vezes, inclusive, indico que guarda-corpo não seja fechado lá junto com a esquadrilha, seja fechado depois. Por quê? Porque às vezes o guarda-corpo ele depende de um projeto de interiores. Às vezes o guarda-corpo interno. Né? Você vai colocar lá um modelo com mais minimalista, com perfil inferior, ou vai colocar uma torre de inox. Pô, depende do tipo de escada que o cara tem. Não é qualquer um que serve em qualquer um. Então, assim, primeiro você fecha a esquadrilha, você está dentro da obra, você está conhecendo, você está criando a relação com ele e a confiança. Para você chegar e fazer a venda do guarda-corpo lá na frente, isso é muito mais fácil. É muito mais fácil. Sim. Então, o upsell é basicamente venda sobre venda. Entendeu? É você entender que você tem que vender e você tem que criar novas oportunidades para vender para o mesmo cliente. Sim, porque até no ramo de esquadria e tudo mais, você acaba enxergando as oportunidades quando a obra está acontecendo. Então, pode ser que quando eu estou fazendo a venda, eu só tenho um projeto arquitetônico. Mas quando eu estou ali fazendo uma medição de contramarco, quando eu estou visitando a obra para fazer as demais medições, eu consigo enxergar uma oportunidade. Isso traz já a confiança pro cara. Ó, vim aqui, eu vi que você vai colocar essa porta ripada na sua entrada. E aqui tá um rolete. Você não acha interessante? Então, você consegue enxergar isso até quando a obra está acontecendo. Isso fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Um cuidado só que a gente tem que ter é que eu vejo como um grande erro das empresas de esquadrias que é não respeitar o projeto arquitetônico. Então, assim, você pode fazer o que você vender, o que você quiser lá dentro. Você só não pode chegar lá e se o cara projetou uma porta de lambria, oferecer um ripado para o cliente. Sim. Não descaracteriza o projeto do arquiteto. Sim. No mínimo, peça permissão para ele. Sim, sim. No mínimo, faz um contato. Fala, cara, faz sentido talvez uma persiana integrada aqui com controle remoto em vez de veneziana. Posso sugerir para o teu cliente? Pode. Sim. Vai pra cima. Porque se você conseguir falar com o seu arquiteto, ele vai te dar o respaldo mais ainda pro seu cliente final poder comprar a sua ideia e sua melhoria, né? Então fica muito mais fácil. Nós não somos arquitetos. Então tem coisas que eles fazem que a gente não tem o entendimento do que eles quiseram atingir. Aí a gente chega lá e acha que não faz sentido. Mas ele tem um trabalho por trás, né? O legal disso que, por exemplo, você não vai passar pro seu cliente que você tá só querendo empurrar a coisa pra ele lá. Você quer passar uma solução diferente que você analisou que ficaria legal pra ele. No caso da fechadura. Então, é por isso que é legal sempre pontuar isso, né? Sim, sim. Cliente. Mas assim, eu entendo que tem que ter. São grandes oportunidades. Eu vou falar pra vocês hoje que 20% do nosso faturamento é upsell. Olha que legal. Então, agrega 20%? bastante, né? 20% do faturamento da empresa hoje mensal é upsell. Caraca. Foi por isso, então, até que você colocou, né, uma equipe pra fazer isso. Por isso que eu tenho um profissional focado nisso. Não é simplesmente focado em vender. É focado em melhorar a experiência do cliente. Eu não ofereço nada que não vai fazer sentido eu melhorar para ele. Sim, você não vai empurrar qualquer coisa, né? Aí não faz sentido. Sim. É melhorar a experiência dele. Perfeito, perfeito. Legal. Muito interessante. Tem muita gente que, por exemplo, empresas utilizam o upsell com ela e ela nem percebe. Um exemplo que a gente tava conversando, né? Do McDonald's, empurrar uma batata grande, algo do tipo, é um upsell. Dizem que se o McDonald's tirar a batata, ele quebra. Então, pra você ver. Entendeu? Porque tá no upsell. Sim. Porque o faturamento, se pra você é 20%, imagine pro McDonald's quanto que não deve ser. Representa a batata. Às vezes o próprio empresário passa por isso no dia a dia, ele não percebe. Sim. Não percebe. São técnicas escondidas. Escondidas. Exatamente. Em outros ramos. Diego, a gente quer te agradecer muito pela vinda de ter enriquecido toda a nossa gravação com tanto conhecimento. A gente até trouxe um presente aqui para agradecer você. Da hora. uma lembrança, mas foi muito importante porque realmente o que você falou é uma dor de todo o segmento. Porque, por exemplo, são detalhes que, por exemplo, como eu falei, eu não sei vender, mas como eu acabei de descobrir que é técnica, que eu acho que eu posso melhorar, são detalhes que quem tá ali no dia a dia não consegue enxergar. E você que trabalha nisso consegue trazer isso e elucidar muito mais fácil pra gente. Cara, vender técnica. Técnica e assim, é ensinável. Sim. É ensinável. É treinável. Né? Cara, é treinável, cara. Pô, mas da hora o presente aqui, hein? Aqui, cara. Eu ia pedir um pra vocês no começo, eu não sabia que ia ganhar um. Então tá tudo certo, cara. Então já tá tranquilo, eu não vou precisar pedir. Eu já ia pedir. E esse aqui é de café ainda, hein? Cara, que legal, cara. Que legal. Pô, mas foi um prazer estar com vocês aqui. Eu
Eu acredito muito que o segmento nosso ele tem que desenvolver na área de vendas. Muito. A gente tem que cada vez mais entender que é uma ciência. Sim. E que não basta você ser um bom profissional que entenda de produto, se você não conseguir vender o teu produto acima do valor do teu concorrente. Sim. Porque se você não conseguir apresentar uma percepção de valor e conseguir aumentar a margem de lucro, porque a questão não é faturamento, cara, é lucro, é dinheiro no bolso. Faturamento não é dinheiro no bolso, é dinheiro que entra e às vezes sai quase mais do que entra. Né? Sim, por isso muitas empresas falem, né? Exatamente. Então, assim, é percepção, é uma ciência e é técnica, cara. E acompanha a gente lá que a gente tá produzindo conteúdo diário. Ó, venda na obra. A gente vai deixar na descrição. A gente vai pedir pra você deixar, porque realmente tem muito conteúdo bom, que eu acredito que vai fortalecer todo mundo no final, porque... Como você mesmo falou, mesmo que você queira atender todas as obras que tem na região de Amparo, você não vai conseguir. E ter esse conteúdo vai ajudar você a elevar o segmento, né? Esse que é o grande objetivo, tanto nosso quanto o seu, né? Deixar todo mundo alinhado nisso. Cara, é melhorar o mercado. Sim. É melhorar o mercado. Quando a gente pega os nossos próprios concorrentes, que todo mundo esteja trabalhando de forma correta, o mercado melhora. Porque às vezes tem essa percepção, né? Mas o meu concorrente vai melhorar. Cara, vai melhorar para todo mundo, cara. Existe mercado para todo mundo. E se todo mundo estiver trabalhando bem, você tem valorização geral. Os outros segmentos, os outros profissionais vão olhar com mais carinho pro setor nosso. Perfeito. Obrigado, viu, Diego? Show. Pessoal, quero agradecer vocês por mais um episódio. Vocês que ainda não é inscrito no nosso canal, vou pedir para que vocês se inscrevam. Siga a gente também lá no Premium Cast 1 e muito obrigado pela participação. Muito obrigado, pessoal. Vou falar pro Osmir, né? Quando sair esse episódio aí, deixar uma caixinha de perguntas para vocês e também na venda da obra também, para vocês perguntarem para ele, tá? Qualquer dúvida, o Diego vai responder vocês lá também. Manda bala, tamo junto. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, gente.